Vamos imaginar a mesa de jantar de uma família moderna hoje em dia. Bem ali no centro, quase sempre, repousa uma espécie de... tipo um altar em miniatura, sabe? Uhum, o famoso smartphone. Isso, aquele pequeno retângulo de vidro e metal que vibra, acende a tela e meio que exige atenção constante da gente. É tipo um elefante na sala. Ou até um deus na mesa, né? Pois é, um Deus na mesa competindo silenciosamente, mas de um jeito muito feroz pela comunhão da nossa casa. E o nosso mergulho profundo de hoje parte justamente dessa imagem. Nós temos aqui uma análise bem robusta nos nossos materiais-fonte. Uma pesquisa incrível, por sinal. Exato. Uma pesquisa que cruza a neurociência, sociologia, teologia e história, tudo para investigar o impacto real da tecnologia na vida familiar e espiritual. A missão aqui hoje não é cair naquele debate raso de a tecnologia é do mal e precisamos morar numa caverna, sabe? Sim, até porque isso seria impossível. Totalmente. O objetivo é investigar como esses aparelhos moldam o comportamento, redefinem os relacionamentos e até alteram a espiritualidade debaixo do nosso próprio teto. O que é fascinante aqui é a constatação de que a tecnologia deixou de ser uma mera ferramenta de trabalho, né? Ela passou a ser o ambiente invisível onde nós habitamos. O ar que a gente respira. Exatamente. Os sociólogos chamam isso de colonização digital da vida cotidiana. E só para quem nos escuta ter uma dimensão palpável da coisa toda, os levantamentos indicam que adolescentes cristãos passam, em média, umas 7 horas diárias consumindo conteúdo em telas. Caramba! 7 horas. 7 horas. É uma jornada de trabalho completa dedicada a um ecossistema projetado milimetricamente para reter a atenção humana. Isso redefine as relações em casa e, obviamente, compete pelo coração das novas gerações. E para dimensionar a gravidade dessa colonização, a análise nos convida a observar o retrovisor da história, né? Porque a dinâmica familiar sempre sofreu abalos com essas inovações tecnológicas. Ah, sem dúvida. Não é algo novo. Pois é, a fragmentação não começou no dia em que anunciaram o primeiro smartphone. Se a gente voltar lá para a Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, vemos o primeiro grande golpe. As famílias foram separadas fisicamente. O trabalho saiu de casa, né? Deixou de ser agrário. Isso. Pais, mães e até crianças passaram a cumprir jornadas de 14 horas nas fábricas, longe de casa. O ritmo mudou tão drasticamente que a comunidade de fé precisou agir. A escola dominical foi criada, na verdade, para resgatar e oferecer algum letramento para essas crianças operárias. E essa ruptura física abriu caminho para uma transformação ainda mais sutil que viria no século XX, com a televisão. Sobre isso, ele dizia que a mídia não apenas transmite uma mensagem, mas ela molda a forma como processamos a realidade. Ele alertou que a sociedade estava se divertindo até a morte. Divertindo até a morte é uma frase pesada. Muito. A TV alterou completamente a arquitetura do lar. A sala de estar, que historicamente orbitava em torno do diálogo, do fogo da lareira, passou a orbitar em torno de uma tela emissora de entretenimento. Nossa, e os dados sobre o jantar em família nas fontes são chocantes, né? Sim, o tempo de jantar, que antes envolvia uns 45 minutos de conversa, encolheu para 20 minutos. 20 minutos de mastigação silenciosa diante do noticiário. É impressionante. A mudança geográfica dentro de casa já era bem notável. Mas aí a gente entra na era digital e o cenário se altera de uma forma completamente diferente. Uma ruptura qualitativa mesmo. Totalmente diferente. Tem aquele conceito do filósofo Albert Borgman, o paradigma do dispositivo, que define bem isso. Porque na lareira medieval ou até na velha TV de tubo, ainda existia um fator agregador, certo? Sim, estava todo mundo fisicamente e mentalmente ali, em torno da mesma fonte de calor ou da mesma programação. Exato. Mas o paradigma do dispositivo estilhaça essa convivência. Hoje, cada membro da nossa casa se retira para um quarto isolado, coloca um fone de ouvido com cancelamento de ruído e mergulha na própria bolha digital. Uma bolha algorítmica desenhada exclusivamente para agradar cada um. E o resultado direto disso é o que a Sherry Turkle, uma socióloga brilhante, classifica como o paradoxo da presença ausente. Presença ausente. Todo mundo junto, mas separado. Isso. Uma família inteira pode estar fisicamente sob o mesmo teto, sentada no mesmo sofá, mas emocionalmente separada por oceanos de distância. Certo.
vamos desempacotar isso. Porque a gente pensa no celular de uma forma muito inocente, né? Como se fosse um canivete suíço moderno, super útil. Tem mapa, lanterna, mensagem. Mas a história mostra que a ferramenta acaba segurando a nossa mão, e não o contrário. Com certeza, a ferramenta dita as regras. Pois é, antes de ter e-mail no bolso, ninguém esperava que alguém respondesse o escritório às 10 da noite de um domingo. Isso levanta uma dúvida incômoda. Se a tecnologia causa tantos problemas nas nossas casas, o caminho cristão seria simplesmente abandonar tudo, virar um eremita analógico? Essa é aquela reação instintiva do medo, né? Mas as fontes mostram que a resposta teológica é um retumbante não. Ainda bem, né? Sim. O desenvolvimento tecnológico é parte integrante da natureza humana. As raízes disso estão lá no livro de Gênesis. O famoso mandato cultural instrui o ser humano a governar e subjugar a terra. E é bom esclarecer essas palavras, né? Governar e subjugar. Perfeito, porque no hebraico essas raízes, radar e kabash, não carregam nenhum sentido de tirania ou exploração predatória. A ideia é organizar o caos, cultivar o potencial do mundo e cuidar da criação. Ou seja, criar tecnologia reflete a imagem de Deus na gente. Exatamente, reflete o imago Dei. Na narrativa bíblica, Deus é o primeiro artesão, o primeiro engenheiro. Eu lembrei do exemplo de Bezalel na construção do tabernáculo. É muito rico isso. Ele é o primeiro homem descrito como cheio do Espírito Santo. E não foi para pregar, foi para ter habilidade técnica, né? Metalurgia, costura. E a gente vê isso avançando pela história. Pense na prensa de Gutenberg. Foi um motor tecnológico que permitiu traduzir e democratizar a Bíblia, alavancando a reforma protestante. E isso entra naquilo que os teólogos chamam de graça comum, certo? A ideia de que inovações benéficas podem ser inspiradas por Deus. Isso. E o Martinho Lutero até falava que o trabalho de uma ordenhadeira tirando leite é tão sagrado quanto o de um padre rezando a missa. A tecnologia e a técnica possuem uma dignidade inerente. Mas a gente sabe que tem um lado obscuro. A técnica tem dignidade, mas também carrega uma vulnerabilidade à corrupção humana, né? Ah, sem dúvida. E o ponto de virada lá em Gênesis é a Torre de Babel. A grande questão de Babel não era o avanço da engenharia, o tijolo ou o betume. A tecnologia ali era só a ferramenta. Isso. A verdadeira rebelião estava no coração do projeto. O objetivo era a autodivinização. Resumido na frase, façamos para nós um nome. Então a rebelião não era o tijolo, era o ego humano. Mas onde exatamente a gente cruza a linha de Bezalel para a Torre de Babel hoje? Essa é a grande questão. Porque usar um aplicativo de rotas parece tranquilo, mas e quando a gente passa 3 horas buscando curtidas para validar quem nós somos? É aí que a engenharia por trás das quelas entra. A construção do ego em Babel evoluiu para o design algorítmico de hoje. Eles atacam nossos desejos mais profundos. Como os caça-níqueis, né? Exatamente isso. A neurociência explica que as redes sociais usam recompensas intermitentes. Puxar a tela para atualizar o feed aciona os mesmos circuitos neurais de uma máquina de cassino. E as empresas sabem muito bem disso. Sabem e exploram isso. O Sean Parker, que foi do Facebook, admitiu que eles exploravam propositalmente essas vulnerabilidades da psicologia humana. A gente libera dopamina na antecipação da recompensa. Pode ser um vídeo engraçado ou uma validação da nossa aparência. Nossa, e essa exploração bate perfeitamente com o que os teólogos já debatiam há séculos. João Calvino dizia que a mente humana é uma perpétua fábrica de ídolos, né? Sim, e o Agostinho falava de amores desordenados. Pois é, a gente pega coisas secundárias e coloca no trono. O celular funciona como um Deus funcional hoje. Ele promete descanso, promete conexão, mas no final do dia só entrega exaustão e ansiedade. E os dados expõem um lado ainda mais silencioso e devastador dessa idolatria digital, que é a epidemia da pornografia. 54% dos cristãos praticantes relatam consumir pornografia. 54%. É mais da metade. É uma epidemia e isso fragmenta a confiança no casamento, mas também ataca o que os teólogos chamam de ontologia do corpo. Espera, ontologia do corpo soa meio acadêmico demais. Vamos traduzir isso para o dia a dia. Basicamente, estamos dizendo que esse consumo desenfreado
Destrói a compreensão de que o corpo do outro abriga uma pessoa real, com alma e dignidade. A pessoa vira um objeto de consumo descartável, um amontoado de pixels. Uma tradução cirúrgica. É o consumismo levado para a intimidade. E essa mentalidade de consumir e descartar afeta a formação da identidade, especialmente dos mais jovens. O Jonathan Haidt fala muito disso, né? Muito. Ele demonstra uma correlação direta entre os smartphones e a disparada de ansiedade entre os jovens ali por volta de 2012. A identidade real é trocada por um avatar, construído só para agradar o algoritmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente costuma tratar o ato de checar o celular logo ao acordar como um simples tique nervoso, um mau hábito. Mas lendo essas fontes, parece que estamos falando de uma verdadeira liturgia matinal. Exato, é um ato de devoção religiosa concorrente. O celular é o primeiro conselheiro ao acordar e a última fonte de conforto antes de dormir. E o Jacques Ellul falava justamente sobre isso. Ele alertou que a técnica não é só a máquina, é um sistema totalitário. Ela domina a nossa atenção. Diante de um diagnóstico tão pesado, como as famílias podem retomar as rédeas dentro de casa? Qual é o campo de batalha? A pesquisa aponta para práticas antigas de discipulado. Deuteronômio capítulo 6 fala da palavra Shanam. Significa esculpir, inculcar através da repetição exaustiva. A responsabilidade formativa é dos pais. Não no YouTube ou da escola. Exatamente. Lá os pais estão olhando para a tela. 32% relatam isso. É muita coisa. Fica impossível exigir que o adolescente largue o videogame se o adulto está respondendo e-mail durante o jantar. Falta autoridade moral, né? Com certeza. O Albert Borgman sugere que a gente troque essa conveniência vazia por práticas focais. O que seriam essas práticas focais? Coisas que exigem engajamento e presença real. Cozinhar em família do zero, ler um livro em voz alta, jogar jogos de tabuleiro. Olha, na teoria é lindo, super bucólico, mas vamos encarar a realidade do cansaço diário. Pais exaustos, chegando do trânsito numa terça-noite. A gente sabe que muitos usam o tablet como uma babá eletrônica só para conseguirem respirar por 20 minutos e fazer o jantar. É verdade. Como as fontes lidam com essa exaustão sem gerar apenas um caminhão de culpa nas famílias? Se conectarmos isso ao quadro geral, a solução não é o perfeccionismo ou regras farisaicas sem coração. A ideia é implementar limites estruturais regados pela graça. Limites estruturais. Isso. Criar zonas livres de telas, como proibir eletrônicos na mesa de jantar ou nos quartos. E o mais importante, explicar os porquês para as crianças. Quando a gente explica que a tecnologia foi feita para prender a atenção, formamos o discernimento crítico delas. E se o adulto falhar, ele pede desculpas e mostra vulnerabilidade. O problema não é usar o tablet num dia de exaustão. É isso virar a regra padrão da casa. E para sustentar essas mudanças, depender só da força de vontade não basta, né? A vontade fadiga. É preciso integrar disciplinas espirituais ancestrais adaptadas para hoje. Com certeza. A principal delas é o Sabbat digital. O jejum tecnológico. Como funciona isso na prática? É o princípio do quarto mandamento de parar a produção. Desligar os aparelhos por 24 horas, colocar numa caixa. Isso prova para nós mesmos que o mundo continua girando sem a nossa conexão constante. É um ato profético contra a cultura do 24/7. Nossa, um ato profético. E tem também o jejum de conectividade acoplado com a Lexio Divina, né? Isso, a Lexio Divina é a leitura lenta e meditativa. É o oposto desse scroll infinito das redes. Ela restaura nossa capacidade de atenção prolongada e de silêncio para ouvir a Deus. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Eu vejo esse sábado digital quase como apertar aquele botão de reset de fábrica no cérebro humano, sabe? Uma ótima analogia. Limpa aquele cache acumulado das notificações inúteis e abre espaço no disco rígido para o que é vital, que é o relacionamento real e a contemplação. Exatamente. Porque a tecnologia, no fundo, é um espelho e um amplificador do coração humano.
Ela revela nossos medos e nossa fome de validação. Ela é um servo excelente, mas um mestre terrível. Um servo excelente, mas um mestre terrível. Sim. A grande pergunta não é se devemos usar a tecnologia, mas quem governa nossas escolhas e para onde estamos direcionando a nossa atenção, que é o nosso bem mais precioso hoje. Tem até aquele princípio do Abraham Kuyper, né? Qual deles? Aquele que diz que não há um centímetro quadrado que não pertence a Cristo. E isso inclui o ciberespaço, a rede Wi-Fi e o que fazemos com os nossos dispositivos na madrugada. Não existe território neutro. E para encerrar esse nosso mergulho profundo com um pensamento bem provocativo, as fontes falaram muito sobre redes sociais e algoritmos moldando nosso comportamento de forma invisível. Mas estamos entrando agora na era da inteligência artificial generativa. Um território totalmente novo. Exato. Sistemas que podem simular empatia profunda e dar conselhos. Se nós já entregamos tanta da nossa atenção para as telas brilhantes da última década, o que vai acontecer com a formação do caráter quando começarmos a terceirizar nossos dilemas morais e espirituais para um chat automatizado? É uma pergunta assustadora. Quem realmente discipulará as próximas gerações se o oráculo da casa for uma máquina? Fica aí essa provocação para quem nos escuta refletir. A gente convida todo mundo a pensar hoje mesmo quais zonas sem telas podem ser instituídas nas nossas casas ainda hoje. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e até a próxima análise profunda. Até a próxima, pessoal!